Olá, eu sou o António Gomes, de Portugal, sou professor na Escola Agrária de Santarém e tive a honra de ser convidado para participar neste congresso online pelo Miguel. Agradeço ao Miguel o convite, agradeço à Amanda o apoio técnico e vou falar sobre a produção de bovinos em Portugal. Uma tentação que as pessoas têm sempre, os portugueses têm sempre quando falam em Portugal e no Brasil, é de comparar os tamanhos, porque são umas coisas tão diferentes. E eu então, uma coisa que me lembrei foi comparar Portugal com o Brasil. Eu estou a falar principalmente para brasileiros, e em relação à superfície, tudo isto está relacionado com a bovinicultura, claro. Em relação à superfície, Portugal, eu tinha aprendido que era 100 vezes mais pequeno do que o Brasil, afinal não é tanto assim, é 95 vezes talvez mais pequeno do que o Brasil. A União Europeia também não tinha a noção, mas a União Europeia é metade do tamanho do Brasil. Depois, em relação à população, a discrepância não é tão grande. O Brasil é só 20 vezes maior do que Portugal e a União Europeia tem bastante mais gente do que o Brasil. Agora, em relação a bovinos, o Brasil ganha outra vez. Em Portugal temos 1.550.000 e no Brasil há 212 milhões. Na União Europeia, menos de metade do Brasil, 89 milhões. Em relação à produção de carne bovina, ganha o Brasil outra vez. A produção de carne bovina no Brasil é 100 vezes maior do que a produção em Portugal e um bocado maior do que a produção na União Europeia também. Em relação à produção de leite, aqui ganha a União Europeia. A União Europeia está inundada em leite e vou falar disso lá mais para a frente, porque isto é um problema muito grave, está a ser um problema muito grave e sobretudo para os países da Europa, entre os quais Portugal. Estamos com uma crise enorme com a inundação de leite que existe na União Europeia. Esta inundação, enfim, porque a União Europeia está a produzir muito mais leite, está a produzir bastante mais leite do que aquele que consome, não é? 152 milhões de toneladas de produção, 140 milhões de toneladas de consumo, de maneira que tenta vender cá dentro tudo. Os países que produzem mais tentam mandar os excedentes para os que produzem menos, é o nosso caso, os que produzem mais e que produzem mais barato. E os nossos produtores estão com grandes problemas. Em relação ao consumo de carne bovina, uma coisa interessante é que o consumo na União Europeia e no Brasil é quase o mesmo, não é? Apesar da União Europeia ter mais do dobro dos habitantes do Brasil, come-se bastante menos carne bovina. Cá em Portugal também a carne bovina é pouco consumida, fica bastante atrás da carne de aves e da carne de suíno. A carne de suíno, em segundo lugar, bastante consumida também. Em relação ao consumo de leite, temos mais uma vez a União Europeia com um consumo enorme, não é? Hábitos de consumo de leite muito antigos e além disso a transformação, também a produção de queijo. Bom, isto dá uma ideia das dimensões, não é? E faz-me sentir um bocado pequenino, não é? Se olharmos para aqui, para estas bolinhas que representam Portugal, mas vamos para a frente. Agora, falando da situação em Portugal, enfim, a divisão para análise económica do país, hoje em dia faz-se em Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve. A distribuição das nossas vacas, portanto, eu disse que nós temos 1.550.000 bovinos, dos quais cerca de 700.000 são vacas, não é? E nós dividimos as vacas em leiteiras
as que são ordenhadas, claro, e as aleitantes, que eu julgo que este termo não é usado no Brasil. As aleitantes, portanto, são as vacas matrizes para produzir vitelos para abate. Então o país divide-se em norte, centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, e depois ainda temos as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, não é? No Atlântico. Em relação às vacas leiteiras, a maior parte das vacas, quase toda, hoje em dia quase a totalidade das vacas leiteiras portuguesas encontram-se no norte, portanto de 234 mil, 82 mil no norte, 89 mil nos Açores mais de um terço, não é? Os Açores têm acho que é 2,5% da área total do país, mas tem um terço das vacas leiteiras do país. É uma concentração enorme. E no norte também não se espalham as vacas leiteiras pelo norte todo, concentram-se no litoral. Portanto, há uma concentração enorme de vacas leiteiras no norte e nos Açores. Depois no centro, na zona de Lisboa, poucas. Não? No Alentejo também, o Alentejo é quase metade do país. Há bastante poucas vacas leiteiras. Nos Açores, então, já vimos que há muitas. As vacas na Madeira não têm significado. Quanto às vacas aleitantes, as vacas matrizes para carne, no norte também há bastantes, enfim, isto é uma fazenda grande do Brasil, 56 mil vacas. Isto representa todo o norte de Portugal. Depois no centro 41 mil, bastante mais dispersas, não é? Porque esta região centro é quase o dobro da região norte e tem menos vacas. Na região de Lisboa, eu nem percebo como é que se concentram aqui tantas vacas aleitantes, mas é o número que eu encontrei. A maior parte das vacas aleitantes em Portugal encontram-se na região sul, e já vamos ver as grandes divisões. Quer dizer, Portugal é um país tão pequenino, não é? Mas há diferenças enormes do norte para sul, e há uma diferença enorme entre a metade norte, quer dizer, entre a margem, a parte que fica a norte do Tejo e a parte que fica a sul do Tejo, em todos os aspectos. E neste caso das vacas, é a concentração das vacas aleitantes no sul de Portugal. No Algarve há algumas vacas aleitantes, mas sem grande expressão. O Algarve é sobretudo uma zona turística, não é? E depois temos nos Açores as vacas aleitantes também a crescer. Antes era sobretudo vacas leiteiras, mas hoje em dia também estão a aumentar o número de vacas aleitantes. E na Madeira só 1000 vacas, enfim, uma quantidade pequena. Mas em relação à produção de carne, a maior parte a zona onde se produz mais carne é o norte com as suas vacas leiteiras e com as suas vacas aleitantes, produz uma quantidade grande de carne e também importa animais para engordar de outras regiões do país. A carne bovina é sobretudo consumida no norte, e no norte consome-se carne de muito boa qualidade, porque eles têm uma tradição de abater os bovinos jovens, portanto têm carne tenra, carne de raças autóctones também, que têm uma carne infiltrada de gordura. No norte consome-se carne de muito boa qualidade, e é a zona com maior tradição de consumo de carne bovina. No Algarve, no Alentejo, apesar de haver tantas vacas aleitantes, como há muito pouca gente
o Alentejo é pouco povoado, e então os animais vão para outras regiões para engordar e para ser abatidos, sobretudo para ser abatidos e consumidos. Portanto, apesar das 300 mil vacas aleitantes, a produção de carne é bastante baixa. Uma ideia dos consumos per capita e do grau de autoaprovisionamento. O grau de autoaprovisionamento não está brilhante. Aqui temos as carnes todas, não está brilhante e está a diminuir em certas coisas. Portanto, o consumo total de carne por habitante é de 108 quilos, que é um bocado. Também não tinha bem a noção de que isto já estava neste valor, mas é bastante elevado. Mas o autoaprovisionamento é baixo, e eu estou a falar de todas as carnes, não é? Em relação à carne bovino, o autoaprovisionamento é ainda mais baixo do que este, julgo que anda nos 50 mil. Depois o consumo de leite, 78 litros, está um bocado abaixo da média europeia, e depois mais 43 quilos de produtos lácteos. Aqui o autoaprovisionamento já é quase de 100%. Importamos bastante, mas também exportamos para compensar, mas a situação está a piorar. Estes dados são de 2014. Em 2014 as coisas estavam relativamente bem, não é? O preço do leite subiu, atingiu valores altos, a produção também subiu. Agora, hoje em dia, a situação está muito crítica, como vamos ver depois mais a seguir. Em relação aos cereais, está muito relacionado com a produção bovina, não é? E com as outras produções animais, e somos muito dependentes das importações. O arroz é uma coisa que nós cultivamos cá, e estamos quase autossuficientes. E depois, curiosidade, frutos e azeite, a única coisa em que somos sedentários é no azeite. Estes dados, isto é para mostrar uma evolução recente, mas não tão recente como isso, porque já estamos em 2016 e as coisas mudaram muito bruscamente nestes últimos 2 anos. A produção de carne bovina tem vindo a descer, o total da produção tem vindo a descer já de mais atrás. Cada vez produzimos menos carne bovina. O leite de vaca aumentou, mas de 2014 para cá desceu com a crise do leite, não é? E até os produtores, os industriais, obrigam os produtores a entregar menos leite, e portanto só por isso houve uma descida, e além disso os preços estão baixíssimos e obrigam as pessoas a restringir na alimentação das vacas e outras coisas, e a refogar vacas, e portanto a produção recente baixou bruscamente e não consegui encontrar dados do momento. Leitos transformados, enfim, isto não interessa. Isto são os dados sobre a distribuição, já agora antes de entrar na produção de carne, e falava aqui na produção de leite. Antes, quer dizer, a distribuição da produção de carne em Portugal, da produção de leite em Portugal, no total nós temos 1 milhão e 800, 900 mil toneladas. 1 milhão e 900 mil toneladas, em que, como vimos, praticamente metade é produzido no norte, e no norte, que é uma região de minifúndio. As propriedades são muito pequenas, e
e distribuem-se numa faixa entre 100 km a norte e 100 km a sul do Porto, uma faixa litoral. As produções por exploração são de 180 a 200 mil litros por ano, média. No resto do continente há grandes explorações, algumas aqui nesta região onde eu estou, que é a região de Santarém, no Ribatejo, que é no centro de Portugal, e onde temos explorações algumas com 1000 vacas ou perto disso, poucas hoje em dia, algumas já desapareceram, mas aqui temos as explorações maiores do país. Só que o número total de explorações é pequeno e, portanto, não em quantidade produzimos muito menos do que o norte. E depois temos praticamente 1/3 que é produzido nas ilhas dos Açores. A grande diferença da produção nas ilhas dos Açores é que a alimentação é à base de pasto. Portanto, uma alimentação barata. Os Açores têm condições de produção de erva praticamente iguais às da Nova Zelândia, só que têm uma área muito mais pequena. Enfim, aqui uns pormenores sobre a produção de leite. Acho que não interessa muito estarmos a entrar nisto. Bem, já agora referir que aqui também é tradicional a produção de leite de ovelha, e a maior parte dos queijos tradicionais portugueses são queijo de ovelha, ou queijo da serra, ou queijo de azeitão, e cabra, enfim, também não tanto. Uma coisa que tem acontecido desde a nossa adesão à União Europeia, nós entramos na União Europeia no dia 1 de janeiro de 1986, é a redução do número de produtores de leite, mas inicialmente com um grande aumento da produção total, não é? Porque, enfim, nós, quando ficámos sujeitos ao regime de cotas leiteiras, foi-nos atribuída uma cota que era 30% superior à produção de então. E nós aumentámos a produção, modernizámos a fileira, perdemos muitos produtores, mas aumentou a dimensão da exploração e a qualidade do leite também subiu muito. A produção leiteira evoluiu muito com a nossa entrada na União Europeia. O problema é que agora surgiu este imprevisto e não sabemos como é que ela vai reagir e evoluir daqui para a frente. Isto é uma imagem de leite português a ser despejado na Galiza. Portanto, é um problema que hoje em dia, enfim, ainda não houve nenhuma guerra entre países vizinhos por causa do leite, mas se isto fosse uma situação, assim, uma zona menos pacífica, desconfio que já tinha havido declarações de guerras entre países, não é? Este é um caminhão de leite português que entra na Galiza e que é despejado pelos produtores de leite galegos, com certeza com as suas circunstâncias atenuantes, porque estão a viver uma situação tão crítica como os nossos produtores leiteiros portugueses, de leite portugueses. Enfim, há estas trocas entre países, como vai leite para a Espanha, também vem leite de Espanha para Portugal. Enfim, isto é a imagem da crise do leite que estamos agora a viver. E as perspectivas do setor leiteiro, isto foi numa conversa que tive esta semana, numa visita de estudo a um produtor leiteiro, e em que ele nos esteve a inteirar da situação, e então
o que ele nos diz é, cá em Portugal nós temos os preços do leite ao consumidor mais baixos da Europa. E a grande distribuição mantém esses preços baixos para atrair os clientes, enfim, e faz do leite um produto âncora, não é? Que leva as pessoas a irem ao supermercado e a comprarem outras coisas. Portanto, há uma guerra de preços baixos. Esses preços baixos, junto com a crise que se está a viver a nível mundial e da Europa, não é, de excedentes de leite, está a inviabilizar a vida aos produtores. Hoje, nestes últimos tempos, tem havido muitos que desistem ou que estão completamente inviáveis e vão ter que desistir. Portanto, esta falta de apoio, enfim, da grande distribuição. Depois, agora, isto são perspectivas que provavelmente resultarão desta situação, não é? A produção deixa de haver produção nacional, ou a produção baixa muito, não é? Os países exportadores vão passar a abastecer diretamente a distribuição com produtos acabados. Isto vai inviabilizar a indústria nacional, os produtores, a indústria. Enfim, em primeiro lugar são os produtores nacionais que são substituídos pelos produtores estrangeiros, depois será a indústria nacional que é substituída pela indústria estrangeira, o mercado fica totalmente dominado por estrangeiros e depois os preços se calhar passarão a ser os mais altos da Europa porque o leite vem todo de fora e ao preço que os vendedores quiserem. Isto são umas, enfim, temos de reagir a esta situação, não é? Isto são umas sugestões para reagir, a estruturação da produção, nichos de mercado de mais valor acrescentado. Uma coisa que nós temos é realmente não exploramos os nichos de mercado. O leite é produzido principalmente a granel e é pouco valorizado. Uma grande percentagem do leite que é produzido, em vez de ser transformado em produtos de maior valor acrescentado, é vendido em natureza ou depois seco e exportado. Reorganização industrial da fileira do queijo. A fileira do queijo está pulverizada, temos bastantes queijos, mas a fileira do queijo está muito pulverizada por pequenos produtores. A exportação e a internacionalização, há algumas hipóteses. A nossa produção é sobretudo virada para o mercado interno, que não pode absorver mais. As alternativas são as exportações para os países africanos de língua portuguesa, para o norte da África, Médio Oriente, que, enfim, onde temos clientes. A adaptação às novas regras comunitárias, nomeadamente o fim das cotas, e sobretudo o equilíbrio no relacionamento entre os elos da cadeia, não é? Os produtores sofrem muito com a falta de harmonia que há nas relações entre a produção, a indústria e a distribuição, em que cada um pensa em si e se esquece dos outros e se esquece também que precisa dos outros para continuar a viver em atividade. Uma notícia animadora, volta e meia aparecem umas notícias animadoras para a região dos Açores, não é? A região dos Açores está muito dependente da produção de leite, mas tem uma desvantagem, que no fundo também tem a Nova Zelândia, que conseguiu ultrapassar, é a questão da periferia, não é? Para o leite chegar a Portugal ou para chegar ao continente tem de passar milhares de quilómetros de Atlântico, não é? Portanto, a alternativa para os Açores é os tais nichos de mercado
e esta empresa Bell, que é uma empresa francesa, se não me engano, está a investir nos Açores para valorizar o leite açoriano. E então o que eles apregam é o leite de vacas felizes, e realmente estas vacas parece que têm uma vida privilegiada, deitadas no relevado, a olhar para o mar. E aqui está, com 2,5% do território nacional, produzem 30% do leite e 50% do queijo. E é bom o leite dos Açores, sabe bem, fizemos uma prova aqui há tempos na escola e realmente o leite dos Açores foi o que ganhou, com certeza por ser produzido por vacas felizes. Não é? Vamos passar agora para os bovinos de carne. Aqui em Portugal nós não usamos o termo bovinos de corte, chamamos-lhes bovinos de carne. Estes bovinos estão muito relacionados com o meio físico, não é? Enquanto que as vacas vivem estabuladas em estábulos que se podem construir praticamente iguais em qualquer parte do mundo, o bovino de carne está muito dependente do solo, do clima, e por isso começava por mostrar as diferenças que existem entre as regiões portuguesas e, sobretudo, entre o norte do Tejo, não é? Temos aqui o rio Tejo, que vem de Espanha, que é o maior rio da Península Ibérica e que vai desaguar em Lisboa. Já agora Santarém fica aqui, Santarém fica aqui onde eu estou. Portanto, o rio Tejo divide o país praticamente em duas metades, muito diferentes, como se vê aqui por estes mapas, não é? Ao meio temos o mapa do relevo, em que a norte do Tejo se vê que é muito acidentado, numa faixa mais litoral, uma zona montanhosa, e depois mais para o interior é planalto. Depois temos aqui no centro a Serra da Estrela, que é o maior maciço português, é a maior altitude em Portugal, 2.000 metros de altitude máxima, não é por aí além, mas enfim, é o maior que temos. Portanto, o norte montanhoso, mas o norte divide-se em duas faixas, vá lá. Temos uma faixa litoral não muito larga, bastante estreita, no fundo é um corredor. Temos um corredor litoral plano, com pouco relevo, não é? Temos aqui o Porto, temos aqui Aveiro, e à volta existe praticamente um anfiteatro montanhoso bastante perto do litoral, e depois temos o litoral mais profundo, mais profundo e com maiores altitudes. Aqui vê-se as influências também que isso vai ter nas temperaturas, não é? Da zona litoral com temperaturas mais altas, depois à medida que as altitudes aumentam, temperaturas mais baixas, com exceção dos vales, de alguns vales, o Vale do Douro, aqui temos o Rio Douro, e dos afluentes do Douro, onde existem algumas zonas, aqui estes traços vermelhos, não é? Algumas no verão, temperaturas altíssimas, muito perto de outras zonas com temperaturas baixas. Estes vales e montanhas vão dividir também a região em compartimentos, e isso vai ter influência na criação de raças diferentes, enfim, da diferenciação de raças. Como vamos ver, é uma zona em que há bastantes raças bovinas muito próximas umas das outras, e em diferenças de costumes também. As montanhas, enfim, dificultam a circulação
e facilitam a heterogeneidade, não é? Criam a heterogeneidade. E aqui temos o mapa das precipitações, em que se vê também aqui nota-se que o sul é muito mais quente do que o norte, e aqui as temperaturas mais altas no Algarve, não é? Aqui é uma vantagem por causa do turismo. E depois a precipitação também muito mais elevada no norte, e sobretudo no norte mais próximo do litoral, do que no sul. O sul tem o problema de falta de água bastante grave. Esta questão da falta de água também, o nosso clima é um clima mediterrâneo, sobretudo no sul, não é? Mas em todo o país, mas sobretudo no sul a situação agrava-se mais, e o problema do clima mediterrâneo é quando há calor não há água, quando há água não há calor, portanto chove no inverno e não chove no verão, e isto vai condicionar muito a agricultura e a produção de pastagens. Mais 3 mapas, cada um a dizer a sua coisa, mas tudo relacionado com a produção de bovinos e sobretudo com a produção de bovinos de carne, não é? De corte. Aqui temos o mapa da distribuição da população humana, em que se vê que a população se concentra sobretudo numa faixa litoral, não é? Bastante no norte, temos aqui o Porto, depois à volta do Porto, bastante concentração de população, depois aqui temos Lisboa. E vê-se a grande diferença na demografia, não é? Na densidade demográfica que existe entre o norte e o sul. Isto até explica, no norte é uma zona de minifúndio, há tanta gente para este espaço, há muito mais gente, portanto o tamanho das propriedades não pode ser muito grande. No sul então é uma zona de propriedades maiores. Aqui temos a distribuição dos bovinos, onde se vê a grande concentração de bovinos que existe também aqui onde há uma maior concentração de pessoas, à volta do Porto. Claro, aqui temos o Porto, dentro da cidade do Porto não há muitos bovinos, mas à volta do Porto concentram-se bovinos, depois por esta faixa litoral, e depois aqui perto de Lisboa também bovinos, não é? Sobretudo bovinos de leite aqui à volta, bovinos de leite, e depois temos no resto do Alentejo, sobretudo no norte, no Alto Alentejo, que é a parte norte do Alentejo, concentram-se os bovinos. A parte sul, mais seca, mais quente, mais pobre, é mais uma zona de ovelhas e cabras. Mas também, ultimamente, com a política agrícola, que favorece a criação de bovinos em extensivo, subsidia os bovinos e tal, e favorece o extensivo, tem aumentado a população de bovinos no sul, mesmo no Baixo Alentejo e no Algarve também, à custa de subsídios. Este outro mapa também diz respeito aos bovinos, mas aqui são as áreas de origem das raças autóctones. As raças autóctones não são exploradas para leite hoje em dia, algumas, uma ou duas, antigamente eram ordenhadas, mas as produções eram muito baixas, 1000 litros, 1500 litros por lactação. Hoje em dia não são ordenhadas, e vê-se que as vacas, aqui temos muitos bovinos concentrados, mas as raças autóctones se distribuem à volta desta mancha de maior concentração de bovinos. Porquê? As raças autóctones são raças de carne e vão
vão habitar sobretudo nas zonas montanhosas mais afastadas dos grandes centros de população, zonas mais pobres, e sendo as zonas mais ricas, mais favoráveis e mais próximas dos centros de consumo, ocupadas por bovinos leiteiros, não é? Por vacas leiteiras. Portanto, por isso é que há aqui este vazio, que não é preenchido por vacas, por raças autóctones, mas sim por bovinos leiteiros. Os leiteiros cá em Portugal são quase 100% a vaca holandesa, que cá nós chamamos Frísia, já cá está instalada há séculos e ultimamente tem sido melhorada, como no resto do mundo, à custa de Holstein. Portanto, aqui temos... e depois uma coisa também curiosa, temos aqui uma grande faixa. No norte existem várias raças, como eu disse, o norte está muito compartimentado pelo relevo, não é? E existem várias raças, não é? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, aqui existe outra que não está aqui assinalada, depois aqui temos mais outra, numa área muito pequena, e depois existe uma grande área em que não aparece nenhuma região de raça autóctone. Porquê? Esta zona aqui nestas zonas a produção animal tradicional é o ovino, a ovelha. Portanto, temos aqui a Serra da Estrela, onde se produz o queijo mais famoso de Portugal, que é o queijo da Serra, que é feito com leite de ovelha, e os bovinos que aqui existem são de raças, ou são leiteiros, ou são de outras raças, por exemplo, da raça mirandesa, que foi uma grande raça de trabalho e que se espalhou pelo país todo, praticamente, até pelo Alentejo, onde existem outras raças de trabalho. Era a grande raça de trabalho portuguesa, que era usada praticamente em todo o país. E que deu origem depois a outras vá lá, sub-raças locais, havemos de falar delas também. No Alentejo, onde existem muitas raças, muitas vacas aleitantes, existem relativamente poucas raças locais. Isto é o Alentejo, devido, enfim, à maior facilidade de circulação e, portanto, de expansão das raças, de uma determinada raça, não é? Já não há tanta barreira aqui temos o mesmo mapa das raças autóctones, com as imagens das ditas. Então, uma coisa que eu queria assinalar com este traço é que as raças, mais uma diferença entre as raças do norte e as raças do sul, se repararem, as raças do norte têm todas um certo ar de família, não é? Este focinho branco com os orifícios, os lábios e as narinas pretos, este círculo branco à volta dos olhos, uma cabeça muito característica, não é? Uma cabeça muito curta, larga, côncava, uns cornos bastante desenvolvidos, sobretudo na raça Barrosan, que é o ex-libris da bovinicultura portuguesa. Até na capa desta apresentação o que eu pus foi uma fotografia de duas, julgo que são duas vacas barrosãs, não sei se são vacas ou bois, que eu acho que é uma imagem linda, uma forma linda esta dos cornos da Barrosan. Eu sou 100%, quase 100% a favor da descorna de bovinos, mas julgo que se tivesse que descornar
bovinos barrosãos não tinha coragem, porque isto é uma obra de arte. Pela forma e pelo tamanho também. Portanto, aqui os bovinos do norte são todos, parece que são todos aparentados uns com os outros e são bastante diferentes dos do sul, não é? Que têm umas caras mais compridas, mais estreitas, enfim, não têm aquela pintura do branco à volta dos olhos, do branco e preto à volta dos olhos e à volta do focinho. Esta grande diferença. Enfim, acho que não vale a pena dizer os nomes das raças, só queria assinalar, por exemplo, esta é uma raça miniatura natural, é chamada cachena, é a raça mais pequena que nós temos, é mesmo uma miniatura e é aqui desta zona de serras, e é comum a Portugal e à Galiza, não é? Aqui a Galiza, junto da fronteira. Há muitas raças portuguesas que têm igual em Espanha, como é natural. Esta é a raça arauquesa, muito bonita também, muito parecida com a barrosã, e aqui desta zona, a cor-de-rosa, a zona montanhosa também, são raças de montanha. Isto é uma raça de montanha, isto é outra raça de montanha, isto é uma raça de montanha, isto é uma raça de montanha, isto é uma raça é a tal raça mirandesa, que era a grande raça de trabalho de Portugal, que se espalhou pelo país todo e que até chegou ao mar. Antes usavam-se bovinos mirandeses para puxar as redes de pesca, para puxar os barcos de pesca para a praia, etc. E depois temos as raças do sul. Aqui no sul aparecem estes três, aqui um bocado à parte, estes três são bovinos de lide, é a raça brava de lide. Aqui em Portugal há a tradição das corridas de touros, touradas, como nós chamamos mais em Portugal, não é? Corrida de touros talvez mais em Espanha, e há a criação de touros. A zona do Ribatejo, onde eu estou, onde é Santarém, não é? Para aqui, é uma zona tradicional de criação de touros e de cavalos. A corrida de touros, a tourada portuguesa, é feita a cavalo. E, portanto, tradicionalmente nesta região, esta é a área do touro bravo. Eu estou a falar do touro bravo porque, apesar da importância económica que ele tem, ser pequena, enfim, tem uma grande importância emocional e é uma coisa impressionante uma pessoa ver-se perto de um touro bravo, e aqui no Ribatejo tem essa possibilidade de se aproximar dos touros bravos a distâncias não muito grandes. Em geral são sempre bastante grandes, porque, enfim, eles não se aproximam muito das pessoas no campo, não se aproximam muito das pessoas, mas são umas coisas fascinantes. Então, temos aqui 3 touros. Porquê? Existe o touro do continente, que hoje em dia é de origem espanhola. Existe o touro dos Açores. Nos Açores também são muito aficionados dos touros, e tem uma corrida, um tipo de diversão, vá lá, popular, que é chamada a tourada à corda. Havemos de ver a tourada à corda, havemos de ver, e depois tem ganadarias também, fazem criação de touros bravos. Portanto, o touro dos Açores também é um touro de origem espanhola. E depois no meio temos uma fotografia de um touro bravo português, como havia há séculos, como era explorado há séculos, e que é explorado, criado como um animal selvagem quase, não é? Vivia em liberdade e depois era apanhado para fazer as touradas. E depois e ainda temos aqui mais uma raça dos Açores, portanto aqui
raças dos Açores temos o touro bravo dos Açores e o ramo grande, que é uma raça açoriana que resulta de cruzamentos de várias raças autóctones que foram levadas para os Açores. E, uma ideia. No sul, as raças principais são a raça alentejana, que aqui está, que tem correspondente em Espanha, que é a retinta, e a raça mertolenga. São raças muito rústicas, que suportam a fome, suportam os carrapatos, suportam o calor, o frio também, porque no inverno também faz bastante frio. Boas mães, poucariscas. Em números, bem, isto é daquelas coisas que uma pessoa não devia apresentar num slide, mas eu não lhes peço que olhem para os números todos. Aqui temos, eu agrupei as raças também mais outra vez, a norte do Tejo e a sul do Tejo, sobretudo para ver as grandes diferenças que existem no número de vacas por criador, bem, também no número de criadores. Bem, isto aqui é uma pequena percentagem do total de vacas aleitantes que existe em Portugal. São as vacas que são exploradas em raça pura, raças autóctones puras, porque o mais frequente é os bovinos de carne serem à base de vacadas, portanto o rebanho de vacas aleitantes nós chamamos-lhe as vacadas de vacas cruzadas, porque fazemos cruzamento industrial, interessa-nos ter a vaca rústica e o touro que vai dar boas características de crescimento e de carcaça ao vitelo. E, portanto, as vacas são, sobretudo, à base das raças autóctones cruzadas, e depois para renovação cruzadas porque para a renovação do efetivo vamos aproveitando as novilhas resultantes do cruzamento dessas vacas rústicas com os touros de raças especializadas em carne, de raças melhoradas, com bons crescimentos, com boas carcaças, e que as nossas não têm assim tanto. Têm crescimentos mais lentos, piores índices de conversão, menos rendimento em carne, etc. Piores conformações. Agora, o que eu pedia que reparassem era o número de vacas por criador. No norte temos entre 1,8, praticamente duas vacas por criador, e 10 vacas por criador. Os 10 é lá no canto, em Trás-os-Montes, a tal zona planáltica da Mirandesa, que é a grande raça, aquela que eu disse que era a grande raça de trabalho portuguesa. Os números baixíssimos de vacas por criador. E depois no sul, uns números um bocado maiores, que não têm nada a ver, quer dizer, não têm nada a ver com o que se passa no Brasil, mas já são de umas dezenas. A única exceção é aqui a raça algarvia, que ressuscitou. A raça algarvia tinha morrido, mas ressuscitou milagrosamente na pessoa de 6 vacas e de 6 touros. Que, enfim, hoje em dia talvez já existam mais 3 ou 4 vacas e touros. Isto são dados de 2013.
Portanto, é um milagre a raça algarvia, que não tem nada a ver com as outras. A grande diferença aqui o que é a grande diferença que existe na dimensão dos efetivos por exploração entre o norte e o sul, a mostrar as grandes diferenças que existem entre as duas partes do país. E aqui temos as raças exóticas que se usam em Portugal, as tais que fornecem touros para cobrir as vacas rústicas. A que se usa há mais tempo é a charolesa. A charolesa foi ultrapassada hoje em número, largamente ultrapassada pela limusine. E também se usa a blonde da Aquitânia. Aqui temos uma fotografia de uma vaca, mas o que se usa normalmente são os touros blonde da Aquitânia para a cobrição das vacas cruzadas. Enfim, as imagens que aqui aparecem são das paisagens típicas do Alentejo. Aqui na primavera tudo verde e aqui no verão com tudo seco, mas vá lá seco, mas de qualquer maneira ainda tem algum volume para comer. E aqui temos a última das raças exóticas que apareceu, que é a Angus, que aí no Brasil conhecem tão bem, e aqui há 10 anos em Portugal ninguém sabia o que era. A Angus está a ser muito divulgada por causa de um grupo da grande distribuição, o grupo Jerónimo Martins, que tem a cadeia de supermercados Pingo Doce, e que está a ter uma grande influência na pecuária portuguesa, por exemplo, através do abate do vitelão, do vitelo com 8 meses, com 150, 180 quilos de carcaça, por um lado, e depois por outro lado também com a introdução do Angus, porque eles pagam a carne de Angus muito mais, preços muito mais altos do que a carne de outras raças. E isso, eu levo isso um bocado a mal, porque se eles querem favorecer uma raça, porque é que não hão de favorecer uma raça portuguesa ou várias raças portuguesas? E aqui é uma coisa que me dá muita satisfação de vez em quando, é ver a produção nacional elogiada por estrangeiros. E agora, quando estava a preparar esta apresentação, encontrei uma notícia que me deixou encantado. Eu andava à procura de informação sobre o Portuguese Beef, a propósito, enfim, para contrapor ao Angus. O que é o Portuguese Beef? No fim do século XIX, princípio do século XX, os ingleses importavam, além do vinho do Porto, importavam bovinos também da zona do Porto, não é? Bovinos daquelas raças autóctones ali próximas do Porto, e sobretudo da raça Barrosã. E esses bovinos iam para a Inglaterra e eram considerados, julgo eu, o melhor, a carne de melhor qualidade que se comia em Inglaterra, que era anunciada nos restaurantes como o Portuguese Beef. Quando o Angus, claro, o Angus é escocês, é britânico. Portanto, parece que são os britânicos que criam o Angus, que produzem o Angus e tal, que são os maiores entusiastas das raças portuguesas, e que se calhar vão ser eles que vão salvar as raças portuguesas, enquanto que os portugueses se agarram a
raças estrangeiras. E então andava à procura de informação recente sobre o Portuguese Beef e encontrei este artigo de uma senhora chamada Gabriela Opaz, que é americana, é de uma zona de carnes, não é? Porque ela é de Chicago, não é? Onde havia a zona dos grandes matadouros, e, portanto é uma entendida, foi criada a bifes, e portanto é uma perita em bifes, além de ser uma perita em vinhos, porque este site é sobretudo sobre vinhos e comida. Então o que é que ela diz acerca da experiência que foi para ela comer carne de boi português, boi grelhado, esta imagem que aqui está. Nada me preparou para o boi da raça minhota, mais uma das raças do norte. Portanto, isto é uma oportunidade a explorar e que se calhar não vai ser explorada por portugueses, é capaz de ser explorada por algum americano ou, quem sabe, algum brasileiro. Isto eu já tinha falado no declínio da produção de carne bovina, portanto a carne bovina tem vindo a descer bastante, tem tido uma descida constante e bastante acentuada nos últimos anos. Por outro lado, também uma informação que é animadora é que as exportações de carne aumentaram, mas aqui são as exportações de carne no total. Mas os bovinos não servem só para comer, e cá em Portugal, bem, existem grandes tradições ligadas aos bovinos, e aqui a principal delas todas é a tourada à portuguesa. Temos aqui, bem, isto é uma tradição, mas as tradições também já não são o que eram, e ainda bem neste caso. Aqui temos uma toureira portuguesa, a tourada era uma coisa de homens, não é? E hoje em dia já temos grandes toureiras, cavaleiras. Esta é a Sónia Matias a treinar, vai picar, mas não é um bovino, isto é chamada tourinha, que é uma coisa que é usada para treinar as touradas. Outras coisas ligadas aos bovinos e que acho muito interessantes e têm interesse, interesse cultural e interesse ambiental também. Eu acho que uma das coisas que nós temos de explorar na bovinicultura é aquilo que já se ouve dizer, que já se lê, que os bovinos, que o pastoreio pode salvar o ambiente. Portanto, o pastoreio tem uma influência enorme, benéfica, pode ter uma influência benéfica enorme sobre o ambiente, sobre os solos e sobre o clima, não é? Porque através do pastoreio consegue-se, por um lado, consegue-se combater a erosão, enfim, as coisas bem feitas, não é? O pastoreio e a integração lavoura, pecuária, floresta. Eu julgo que uma das salvações do mundo vai ser por aí, e com uma grande contribuição dos bovinos para além da produção de carne. E talvez a produção de carne, o ideal era passar a ser considerada praticamente um subproduto. O bovino é um salvador é um conservador da paisagem e do clima, e além disso ainda produz carne, que será um subproduto que em alguns casos pode ser altamente valorizado, como no caso daquela carne de boi minhoto, um boi que julgo que tinha 6 ou 7 anos, não sei que viabilidade é que tem produzir
bois de 6 ou 7 anos, mas essa carne de boi é comparada a preços astronómicos pelos espanhóis. Cá em Portugal compram os bois, depois comem-nos em Espanha. Produzir um animal com 6 ou 7 anos sai caríssimo, não é? Mas depois é compensado, é como produzir aqueles o Wagyu, os japoneses são tratados à mão, são massajados à mão, são alojados em quartos individuais, praticamente, enfim. Portanto, esta carne, que é uma carne de luxo, tem saída e é uma forma de valorizar as nossas pobres raças, não é? Coitadinhas, isto é uma barrosã aqui no meio da serra. A tradição ligada à barrosã era a transumância. Uma coisa muito curiosa é que nestas zonas do norte, onde havia montanha e depois havia vales fundos, os animais e as pessoas passavam o inverno nos vales. Temos aqui uma aldeia no vale no inverno e passavam o verão na montanha. E então cada aldeia tinha duas réplicas, não é? Tinha a réplica do vale e a réplica da montanha. E chamavam-se as da montanha as brandas. As brandas vinha de verandas de verão, portanto, era a aldeia de verão. E as inverneiras eram a secção do inverno, onde os animais, onde as pessoas passavam o inverno com os seus animais. Isto tinha era valorizar os recursos da montanha durante o verão, não é? Em que durante o inverno a montanha é muito agreste, mas durante o verão está-se lá, enfim, como no céu, com erva até tarde. Portanto, isto era uma forma de valorizar os recursos naturais e de manter a paisagem, e a prevenção de fogos, etc. Outra coisa, tradições curiosas do Norte, isto hoje em dia ainda continua a entusiasmar muita gente do Norte. Eu nunca vi nenhuma, enfim, não me atrai por aí além, mas isto entusiasma muito a gente do Norte. No Norte, como vimos, havia assim uma média de 2 ou 3 vacas por produtor. Eles viviam lá nas aldeias, no meio das serras, e juntavam-se os donos das vacas e organizavam a vida. Enfim, tinham um touro, que era o boi do povo, que era o touro de cobrição de todas as vacas da aldeia, e depois tinham as chegas de bois. As chegas de bois eram lutas entre os bois do povo de aldeias diferentes. Hoje em dia continua-se a fazer as chegas de bois, mas aqui já com empresários, quer dizer, os donos dos bois já não são as aldeias, são empresários que organizam estes espetáculos e que atraem imensa gente. Isto aqui é o pessoal que está de férias a assistir à cena. O Norte é uma zona de muita imigração, e há muita gente de origem do Norte de Portugal que emigrou para outros países da Europa e outras partes do mundo, não é? Incluindo o Brasil. E então quando vêm de férias gostam de assistir a estas lutas entre os bois. Enfim, é uma forma de cultura. Hoje em dia já talvez não seja tão bem vista, mas de qualquer maneira são coisas que
que é pena perderem-se, julgo eu. O mundo vai se tornando uma coisa ascética e indiferenciada, igual em todo o lado, porque se perdem estes costumes. Aqui temos umas vacas barrosãs na pastagem de montanha, e aqui temos outra coisa que também era interessante, que era a utilização dos bois para lavrar a terra, que hoje em dia não sei, e também para puxar carros, que era, lembro-me do barulho dos carros de bois no norte, que se ouvia a distâncias enormes, porque os eixos das rodas eram de madeira, as rodas eram de madeira e faziam uma chiadeira incrível, um barulho que não, ao princípio não se percebia o que era, que me metia medo, mas que eram coisas muito interessantes de conservar. E aqui temos as tradições ligadas aos bovinos daqui da nossa região do Ribatejo, as largadas de touros, as corridas de touros, tourada à portuguesa. Na tourada à portuguesa existem, vá lá, dois atos principais, que é o do cavaleiro, e depois a seguir é a pega. A pega é a coisa mais espetacular que existe. É que um grupo de homens agarra o touro e fala parar. Aqui temos o forcado da cara, mas são de vir outros para ajudar. Ele sozinho não consegue parar o bicho. E aqui temos uma largada de touros durante uma feira. Isto é capaz de ser na Chamusca, que é aqui perto, ainda há pouco tempo. Foi o fim de semana passado a festa da Ascensão, em que é tradicional haver estas cenas em que os touros bravos são conduzidos pelas ruas até à Praça de Touros e a população vai tentando chamar-lhes a atenção e gozar um pouco de adrenalina. Isto aqui é uma vacada brava no campo, aqui isto é uma largada em que temos uma vaca brava, talvez, não sei se é uma vaca ou um touro, à solta na rua e a população a torear. Aqui temos o Alentejo. O Alentejo é a tal metade sul de Portugal e aqui pratica-se há mais de 1000 anos, isto já vem, não sei se do tempo dos romanos ou do tempo dos mouros, uma integração lavoura-pecuária-floresta. É a tal zona pobre, com verões muito quentes, com muita falta de água, mas onde a produção animal é importante, muito diversificada e com produtos muito valorizados. Este tipo de paisagem que aparece nitidamente em todos, menos aqui neste, porque aqui neste não se vê em árvores, a não ser lá ao fundo, é chamada o montado. Montado em espanhol chamam-lhe dehesa, também existe em Espanha. O montado, portanto, o Alentejo não é completamente plano, é uma planície, vai lá, ligeiramente ondulada, como aqui se vê, e existem estas árvores esparsas, não é? Isto é tipo savana, em que estas árvores são do género quercus, não é? São o quercus suber, o sobreiro que dá a cortiça, e o quercus ilex, a azinheira que serve, bem, dá a madeira de azinho e dá a bolota. A bolota é muito importante para alimentar, sobretudo os porcos. Os porcos que aqui se vêem são porcos alentejanos, nós cá chamamos-lhes alentejanos, porcos pretos, que também existem em Espanha e que com a carne destes porcos fazem-se produtos muito bons e muito valorizados.
portanto, e estes porcos engordam com a bolota do sobreiro e da azinheira, que lhe dá características especiais à carne e valoriza muito. Aqui temos cabras do Alentejo, a raça serpentina. Aqui temos ovelhas da raça merina. A raça merina é de origem, até a raça com lã mais fina, e é de origem ibérica, Portugal e Espanha. E aqui temos uma vacada alentejana, não é, que se conhece bem pelos cornos abertos. Aqui temos uma vaca mertolenga, que também se conhece bem pela pelagem. E quando eu olho para isto, agora que conheci de ler e de ouvir falar a integração lavoura, pecuária e floresta, como se faz no Brasil, uma coisa parece muito mais rigorosa, muito mais racional, mais ordenada. Se nós juntássemos estas duas, esta experiência milenar com a racionalização que se vê na integração lavoura, pecuária e floresta do Brasil, julgo que podíamos transformar o Alentejo numa zona muito mais produtiva e muito mais rica ecologicamente, não é? Muito mais, enfim, contribuir também para a fixação a tal vital fixação do carbono, para a produção de produtos de alto valor, porque aqui temos sobretudo o porco, mas as raças autóctones bem exploradas também podem produzir carne de muito valor. E depois temos a cabra, que vai dar leite, que depois pode ser valorizado com os queijos, etc. E finalmente temos os Açores. Aqui nos Açores, portanto, é uma zona em que as condições, julgo que são semelhantes às da Nova, as condições, enfim, o clima é semelhante ao da Nova Zelândia, tem pastagem todo o ano, não sempre, enfim, alguma oscilação, mas têm pastagem todo o ano, produzem leite à base de pastagem, ainda de uma forma muito tradicional, muito pouco evoluída às vezes, mas também já com outros tipos de exploração, de tecnologia. Os Açores também muito com um grande interesse turístico que ainda não está a ser explorado, porque são uma zona muito bonita, tem estradas ladeadas de flores, hortênsias, coisas lindas. E depois tem outra coisa ligada aos bovinos, que é a tal tourada à corda, que eles são tipo uma largada de touros, mas uma coisa mais organizada, em que tem um grupo que segura o touro para não fazer estragos demasiados, e eles deliram com isto. E os campos tradicionais com muros de pedra. E era isto que eu queria mostrar acerca da bovinicultura portuguesa. Uma coisa que, enfim, com um peso económico muito pequeno, mas que num país pequeno tem uma importância grande, não é? Porque por um lado é tudo a cultura que está ligada a isto, por outro lado é os benefícios ambientais que pode ter, e por outro é oportunidades de valorização através da qualidade, da produção de produtos de qualidade que ainda estão muito por explorar, e em grande parte também pelo desconhecimento que existe em relação às coisas. O exemplo é este do Portuguese Beef, que nós, enfim, que foi descoberto pelos ingleses. Aliás, parece que os ingleses
descobrem as nossas potencialidades melhores do que nós. Foram eles que praticamente inventaram o vinho do Porto. O Portuguese Beef também, enfim, em vez de ser comido cá, era importado para a Inglaterra. Portanto, isto, apesar de todas estas coisas, apesar das conjunturas difíceis, apesar das descidas, do autoabastecimento em carne, apesar da crise do leite, fazem-me olhar com muita esperança para o futuro e ao mesmo tempo também ver que há muito trabalho a fazer, enfim, estimula para continuar a trabalhar. Eu agradeço a oportunidade que me deram, a grande honra que me deram com o convite para fazer esta palestra e despeço-me com amizade